Capítulo 29, para a glória de Deus. Vamos para a palavra, vamos estudar, aprender mais do que Deus tem para falar conosco. E se lembrando, hein? Domingo que vem temos Santa. Aleluia. Já estão prontos aí? Quantos estão prontos? Já acharam? Antes de ler, eu vou querer contar um pouquinho do que estava acontecendo na vida de Davi, até a gente chegar nesse capítulo aqui. Mas antes disso, eu ainda vou pedir para você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça para a gente fazer uma oração. Faça isso se você pode agora comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que está neste lugar, Pai, movendo, Senhor, em nosso meio, Deus. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça que alcançou a cada um de nós, ó Deus. Te agradecemos porque nós estivemos aqui te louvando e adorando o Teu santo nome, Pai. E queremos agora ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós aqui, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Tira todo impedimento essa manhã, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nosso meio, através da palavra, Senhor, na vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Para a gente entender aqui, antes da gente ler o capítulo 29, Davi, muitos conhecem a história de Davi, e eu quero dizer o que aconteceu com ele até chegar nesse ponto. Ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, e na época que ele fazia isso, Saul era o rei de Israel, e Saul começou a fazer coisas que desagradaram a Deus, começou a desagradar a Deus, sair dos caminhos do Senhor. E foi aí que Deus enviou Samuel para ungir a Davi como rei, mas tem todo um histórico, né? Antes dele chegar a ser rei, depois que ele foi ungido, ele passou por muitas coisas, uma delas é a história que a gente vai ver aqui essa manhã. E nesse período teve aquele grande histórico dele, que todos aqui com certeza já ouviram falar, que ele derrotou o gigante Golias, e ali ele já começou a criar uma boa reputação na vida dele. Ele derrotou o gigante Golias, que foi assim um marco, nenhum dos soldados do exército de Israel queria enfrentar. E depois disso, começou a ter uma fama de Davi, e o povo de Israel cantava e dançava celebrando. Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares. E começou a virar um hino entre aquele povo ali. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E com isso, Saul começou a ficar enciumado, né? Começou a ficar com inveja de Davi. E ele começou a perseguir Davi, ao ponto de que ele tentava até matar Davi, e certa vez Davi teve que tomar uma atitude e falar: não, eu vou ter que fugir, senão eu vou acabar morrendo. E Davi teve que fugir da sua própria terra, ele que tinha acabado de passar por coisas tão lindas, né? Foi usado por Deus para derrotar o gigante, e em vez de ser honrado, reconhecido, ele começou a ser perseguido. E ele fugiu justamente para a terra dos inimigos da terra do gigante Golias. Ele foi para a terra dos filisteus. E tudo como é na minha vida e na sua vida, e como na vida de Davi, tudo tem um propósito, né, perante Deus. E ele foi ali acolhido pelo próprio rei Aquis, o rei de Gate. E o rei, ele achou graça em Davi e falou: então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar aqui na cidade de Ziclag. E ele deu essa cidade para Davi morar com seus 600 homens. Davi, nessa época, ele já era um guerreiro, né? Ele já tinha o DNA dele de guerreiro. Ele já tinha passado de pastor para guerreiro, já tinha enfrentado o gigante, e ele já tinha praticamente um exército ali com ele de 600 homens, com famílias, mulheres, filhos, gado, tudo. E eles foram para aquela cidade de Ziclag. E lá, Davi, com esse seu DNA de guerreiro, ele não parou de agir o que ele era. Então lá ele já guerreava, ele chegou ali, morou naquela cidade e defendia aquele território. Ele dia e noite estava guerreando, invadindo territórios ali por perto daquela cidade, protegendo aquele lugar onde Deus tinha colocado ele, através do rei Aquis, né, rei de Gate. E o rei, ele observava Davi. O rei observava tudo que Davi estava fazendo naquele lugar. E o rei então
uma certa vez aconteceu que eles precisaram fazer uma guerra, nova guerra, entre o povo de Israel e os filisteus. E com isso, como o rei Aques já tinha observado muito Davi, estava se agradando da atitude de Davi, da fidelidade de Davi, ele chegou para Davi, diante dessa guerra que estava se formando, e falou para Davi: Davi, saiba que você e seus homens vão se juntar comigo no exército. E ainda vocês vão estar aqui sendo a minha guarda pessoal. Imagina a situação de Davi, né? Ele estava lá fugido, mas ele guerreando, ele se mostrou um homem fiel, servo de Deus. E olha só, o rei dos inimigos de Israel resolveu pôr Davi com os seus homens para ser guarda pessoal do rei. De tanto que Davi provou ali a qualidade do seu serviço, né? Independente de onde ele estava ali trabalhando, fazendo o que ele tinha, o que ele era feito para fazer, o DNA dele. E diante dessa situação, a gente vai ler então agora o capítulo 29 de Samuel, no versículo 1. Davi foi lá com os homens dele, junto com o exército, e vamos para a leitura, no versículo 1. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus fazem aqui? A respeito de Davi e seus homens. E Aques respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Até aí vamos à leitura. Olha aqui, Deus já está falando para cada um de vocês aqui. A primeira lição que a gente tira dessa história de Davi: você já está fazendo história na tua vida. Você vê que os inimigos se lembraram dos feitos de Davi, e eles quiseram impedir Davi de ir para o combate, porque eles já conheciam a história. Mas espera aí, como que a gente vai deixar esse sujeito se juntar a nós, sendo que ele pode muito bem querer ali ser um infiltrado, um espião, porque eles já conheciam o histórico de Davi. E Deus está falando para muitos de vocês aqui já essa manhã, com certeza essa é a primeira lição que a gente tira dessa história. Você já está fazendo história na sua vida. Não importa o que você está passando no seu trabalho, no meio da sua família, toda a boa obra que você faz, o povo está de olho em você. No seu trabalho, tudo que você faz, estão de olho em você. Às vezes você acha que você está fazendo uma coisa que nem Deus está vendo, mas não só Deus está vendo tudo que a gente faz, e as pessoas ao nosso redor estão de olho no que a gente está fazendo. As pessoas estão de olho no que você está fazendo, as atitudes que você tem no meio da sua família, no meio dos seus parentes. Para quem vai para a faculdade aí, estão de olho nas suas atitudes. Você já está fazendo história, assim como Davi, você já está fazendo história. A partir do momento que você começa a viver uma vida com Deus, assume a responsabilidade de viver de acordo com a palavra de Deus, você já está fazendo história. E Deus está mandando para você continuar fazendo história na tua vida. Essa é a primeira lição que a gente tira aqui da história de Davi. E Deus me deu uma ilustração para a gente imaginar, que eu quero que vocês imaginem comigo. Digamos que eu tenho aqui 2 velas na minha mão. Uma vela que está acesa e uma está apagada. Nós somos a vela acesa. Quantos aqui são a luz do mundo? Amém? Nós somos essa vela acesa. E do nosso lado sempre tem velas apagadas, que são os ímpios, aqueles que ainda não tiveram esse privilégio que nós temos de conhecer a Jesus, conhecer a verdade. E o que acontece? A gente tem que estar com a nossa chama sempre acesa e brilhando. As velas apagadas estão de olho, elas estão vendo a luz que está na gente. A luz chega neles. E Deus está mandando para você: continua com essa chama acesa, continua brilhando, continua com o fogo dentro de você, porque uma hora você vai conseguir chegar bem perto da outra vela e
vai acender a vela do teu irmão, da tua irmã, no teu trabalho, na tua família. Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí. Vocês têm a chama de Jesus, do Espírito Santo dentro de vocês. Vocês são uma vela acesa neste mundo, ao redor de muitas velas apagadas. E nós temos que manter a nossa chama acesa o tempo todo, porque a gente já está fazendo história. As pessoas estão de olho em tudo que você está fazendo no seu trabalho, em tudo que você faz nas reuniões de família, nos seus parentes. Estão todo mundo de olho em você. Você é uma luz acesa, uma chama acesa, uma vela. E uma hora Deus vai te dar a oportunidade de você chegar tão perto que vai acender. E aí, glória a Deus, vai ser mais uma vela, uma chama acesa, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Estão entendendo o que Deus está falando para vocês? Agora imagina o contrário. Se você pensa que tudo que você está fazendo é em vão, e aí você deixa a sua chama apagar. Aí ficou 2 velas em trevas. E não é isso que Deus quer para você, para mim essa manhã. Amém? Se encoraja. Você já está fazendo história. Por mais que você pense que não estão vendo, por mais que você pense que tudo que você está fazendo aí está deixando no lago do esquecimento e nunca vai ter valor nenhum, jamais. Não deixe o inimigo colocar coisa na sua mente, soprar pensamentos assim. Você está fazendo história na sua vida e continue fazendo história. É isso que Jesus quer para você. Amém? Aleluia. Glorifica a Deus. Quando se lembra da história de José do Egito? Ele sonhou, teve um sonho maravilhoso que ele ia estar governando sobre os pais e os irmãos, mas ele passou por tanta coisa que ele teve que aguentar. Ele foi rejeitado pelos irmãos, jogado num poço, depois foi vendido como escravo. Depois, como escravo, ele continuou como Davi, fazendo seu trabalho bem feito, estava agradando seu chefe ali, porém ele foi caluniado, e com isso ele foi jogado na prisão, e ele continuou sendo servo bom e fiel, com a chama dele acesa, não importasse o que ele estava acontecendo na vida dele, ele estava brilhando, e ali ele foi usado por Deus, revelou sonhos de um copeiro, de um padeiro, e ele pediu para eles: se lembrem disso que eu estou fazendo, para que um dia, possa servir. E mesmo assim, depois que aquele copeiro saiu da prisão, ele se esqueceu. E aí Deus preparou uma situação para que o faraó tivesse um sonho e necessitasse de alguém revelando, interpretando aquele sonho. E foi nessa situação que o copeiro se lembrou, porque José já estava fazendo história na vida dele. Aleluia. E através dessa situação, Deus usou isso aí para trazer e tirar José da cadeia, da prisão, para ele brilhar. E aí foi quando começou tudo a se cumprir. Mas ele jamais, enquanto ele estava em dificuldade, enquanto ele estava em problemas, na prisão, como escravo, ele continuou sendo quem ele era, quem Deus chamou ele para ser. E Deus está falando para você essa manhã: não importa o que você está passando na sua vida, continue sendo quem Deus te chamou para você ser. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que o que você está fazendo vai ser esquecido, que ninguém está vendo. Deus está vendo acima de tudo. E as pessoas ao seu redor estão vendo as suas atitudes. Continue sendo quem Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém? Eu não tinha falado, mas o título... Olha, pode aplaudir ao Senhor. Para Ele toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Eu não tinha falado, mas o título dessa palavra para a gente é: de rejeitado a abençoado. Repita aí: de rejeitado a abençoado. Aleluia. E através dessa história eu quero que vocês entendam a situação que Davi estava vivendo. Ele foi guerreiro, matou gigante, foi perseguido pelo rei, teve que fugir. Ele mostrou um bom trabalho, foi chamado para servir no exército dos inimigos como guarda real e foi rejeitado mais uma vez. Depois aqui a história conta que Aques teve que chegar para Davi e falar: Davi, você sabe que eu gosto, eu tenho admirado o seu trabalho, tudo que você tem feito, você não tem me dado motivo nenhum para desconfiar de você, mas os comandantes estão pedindo para eu te liberar, não estão gostando da sua companhia aqui com a gente. Eu peço que você me entenda, por favor, Davi,
mas vai embora na manhã seguinte, acorda com seus homens, vai embora e não faça nada para desagradar os comandantes dos filisteus. E Davi, imagina o sentido de rejeição que estava passando na vida de Davi. Eu creio que muitos podem identificar, às vezes a gente está com dificuldades na nossa vida, rejeição no trabalho, na família, e Deus está falando, continua fazendo o que eu te chamei para fazer. E Davi, naquela rejeição toda, ele ficou inconformado, ele falou, mas o que eu fiz? Eu estou sendo tão bom, servo fiel, o que eu fiz? Mas ele compreendeu. E Davi pegou seus homens, seus 600 homens, na manhã seguinte, e ele falou, então vamos embora. E antes do sol, na hora que o sol estava nascendo, eles voltaram para a cidade de Ziclag. E imagina, isso ali para Davi era uma coisa terrível. Ele era guerreiro, ele tinha esse DNA. Ele estava sedento para ir para a guerra. O negócio dele era a guerra. E tirar isso de Davi, depois de tudo que ele já tinha perdido, aí a gente pensa que nunca pode piorar, né? A nossa situação, a gente sempre pensa que nunca pode piorar. E infelizmente para Davi, piorou. Quando ele chegou na cidade, eles chegaram lá, os homens, seus 600 homens com ele, e o que eles viram? A cidade tinha sido invadida, incendiada, saqueada, tinham levado suas mulheres, seus filhos, seus animais, tudo, tinham roubado tudo. Davi tinha acabado de ser rejeitado, tirado da guerra, aquilo que ele queria fazer com ousadia, porque era o DNA, a coisa que ele mais queria fazer, guerrear. Quando ele chegou, mais uma decepção. Parecia que não podia piorar, mas piorou. E aí eles começaram a ficar desesperados. A Bíblia diz que Davi e seus homens choraram profundamente, até perder as forças, de tanta tristeza, porque eles tinham voltado da guerra e tinham levado suas famílias, seus filhos, seus animais. Mas aí, quando a gente pensa que não pode piorar, agora a Bíblia diz que até os homens fiéis de Davi começaram a querer apedrejar Davi. Começaram a achar que a culpa era dele. Então você imagina a situação. Tenho certeza que Deus está falando com alguns de vocês aqui. Você às vezes está passando por uma situação parecida com o que Davi estava passando. Ele estava rejeitado por todos, agora até pelos seus fiéis homens, seu exército. Estavam querendo apedrejar Davi por causa de uma coisa que ele não tinha culpa nenhuma. Mas Davi fez a coisa certa. A Bíblia diz que ele foi lá em 1 Samuel, agora se vocês quiserem acompanhar, no capítulo 30, versículos 6 e 8, um pouquinho para frente, o que aconteceu? Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir, glorifica a Deus. Aleluia. E no versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi o colete e ele perguntou ao Senhor, Davi falando com Deus, devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia! Tem muitas situações na nossa vida, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tem muitas situações na minha vida e na sua vida que a gente pode recorrer a qualquer pessoa e não vai ter a solução. E Davi sabia disso, ele estava ali rejeitado por todos. Agora até seus fiéis homens, exércitos, estavam querendo apedrejá-lo. Ele não tinha mais saída, mas ele sabia que ele tinha sim uma saída. E era buscar a saída dele no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E ele buscou o colete sacerdotal. O colete sacerdotal era um colete usado pelos sacerdotes. Toda vez que eles iam entrar na presença de Deus, eles usavam aquilo. E era uma representação, a gente pode ver isso aqui como simbolizando a presença de Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa ponte entre nós e Deus. Ele é Jesus, o Todo-Poderoso, que faz o nosso contato com Deus. E através disso a gente aprende essa lição,
Jesus está sempre com você. Jesus está sempre com você. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas Jesus está com você. Basta você recorrer a Ele, como Davi fez. Ele recorreu a Jesus. A gente tem que se fortalecer em Deus muitas vezes na nossa vida. Eu já passei por uma situação uma vez que eu trabalhava numa empresa, uma grande multinacional, só que eu fazia faculdade, e a minha faculdade era de publicidade, meu trabalho não tinha a ver com o que eu estava estudando. E comecei ali, eu tinha acabado de ser promovido para um cargo que muitas pessoas ficaram com inveja, e foi uma porta que eu tenho certeza que foi Deus que abriu, porque eu consegui uma transferência. Eu trabalhava em Campinas e consegui vir para São Paulo, tudo no tempo de Deus. Mas ali eu comecei a ser perseguido, até os próprios antecessores, as pessoas que deveriam ter me treinado, não me treinaram o suficiente e começaram a me perseguir. E eu, diante daquela situação também, eu já estava angustiado, porque eu não estava trabalhando no que eu queria. Eu estava estudando publicidade, eu estava no meu último ano, faltava 6 meses para eu terminar a faculdade, e eu queria fazer um estágio na minha área. E para quem, muitos aqui tenho certeza que sabem, não é fácil. Tem algumas áreas que a gente estuda que é difícil você conseguir um estágio. Eu podia chegar para o meu chefe ali no meu trabalho e pedir para ele assinar o estágio. Eu conseguiria chegar lá na faculdade, pronto, está aqui, eu fiz. Mas não era isso que eu queria. Eu queria trabalhar na minha área, eu queria porque Deus falou que eu ia fazer. E eu busquei, eu falei, Deus, eu não tenho o que fazer. Eu busquei ajuda com meus pais, eu me desabafava com os amigos, e aquela situação eu não tinha quem me tirar dali. E até os meus amigos de faculdade falavam, desiste disso, você não vai conseguir, nenhum da gente está conseguindo, ninguém consegue fazer estágio, está difícil o mercado, a gente fala com um, fala com outro, uma agência, e ninguém quer dar um estágio para a gente. E naquela situação Deus me encorajou para eu falar para eles, eu vou conseguir fazer estágio na minha área, em nome de Jesus, vocês vão ver. Para a glória de Deus, e Deus me encorajou daquele jeito, eu me fortaleci em Deus naquela situação, porque eu falei, Deus vai ser glorificado através dessa vitória na minha vida. Aleluia. E Deus fez um mover ali no meu trabalho. Deus usou um colega meu que estava ali trabalhando, porque ele conhecia donos de agência de publicidade, e ele foi usado por Deus para me indicar naquele lugar, faltando menos de 3 meses para eu terminar a faculdade. Deus me deu esse estágio, me tirou daquela perseguição, daquele sufoco que eu estava passando no trabalho, e eu fui de acordo com a direção que Deus tinha me dado, e Deus me deu esse estágio. E todos ali na faculdade, o meu grupo de TCC, ninguém tinha feito, mas para honra e glória do Senhor, Deus abriu uma porta, me tirou daquela angústia, me deu essa vitória, que com certeza Deus mostrou a grandeza dEle através da minha vida, do que Ele fez naquela situação. E eu creio que pode ser que vocês estejam passando por situações como essa, que você não tem saída, como Davi estava passando, rejeitado por todos. Mas Davi nos ensina que Jesus está sempre conosco, Jesus está sempre com você. Basta você buscar a Deus através de Jesus Cristo, e Ele vai te dar a direção. Amém? E Deus deu a direção para Davi, aleluia. E como a gente já leu, Deus deu a direção para Davi. Davi falou, pai, e aí Deus, eu posso ir, eu vou vencer? E Deus falou, pode ir, com certeza você vai vencer. Agora, quando Deus falar para você, obedeça. Se você está passando por dificuldade, falou com Deus, Deus falou com você, obedeça, porque você está fazendo história. E você foi chamado para fazer uma coisa que você tem que cumprir o que Deus te chamou para fazer. Amém? E Davi se encorajou, ele se encheu de coragem, pela graça de Deus ele conseguiu convencer o seu exército, e eles foram com ele, e a Bíblia diz que eles conseguiram conquistar tudo. No versículo 22 do capítulo 30, não, antes disso, no versículo 20, a Bíblia diz que tomou também,
Não, 18, me desculpa, igreja. Versículo 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tudo. Aleluia. Tudo que os homens tinham perdido, Deus deu a Davi. Pela graça dele, aleluia. E o que é interessante nessa história, para a gente ir para a última lição, é que durante essa ida deles para enfrentar os amalequitas que tinham invadido a cidade deles, 200 homens dos 600 do exército de Davi estavam cansados e passando por um ribeiro eles resolveram ficar ali. E eles ficaram ali tomando conta das bagagens. E eles Davi foi com os outros 400, e a Bíblia diz que no versículo 20, que é a continuação, ele tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Aleluia. Os despojos são como se fosse um prêmio naquela época. Era normal, era tradição. Depois que o povo invadia uma outra terra, eles levavam com eles tudo que eles podiam. Levavam bens, levavam animais. E Deus transformou aquela situação na vida de Davi em bênção. Ele foi tremendamente abençoado por Deus depois daquilo. Ele enfrentou os inimigos e Deus deu a ele essa bênção toda. Só que aí o inimigo usou, aqui o inimigo que eu estou dizendo é o diabo, usou a vida de alguns dos soldados que estavam com Davi, dos 400 que foram, e eles falaram: peraí, a gente agora não vai repartir isso com aqueles 200 que ficaram lá, porque eles foram covardes, eles ficaram lá, e eles não merecem receber isso. E a Bíblia diz no versículo 22, vamos ler: mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos. E Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Aleluia. E Davi, Deus já estava preparando o coração de Davi, e Deus está preparando o coração de vocês aqui. Vocês vão ser abençoados, e Deus quer que vocês sejam abençoadores. Toma posse disso. Coloque-se no seu lugar, coloque-se em pé, levante-se agora. Deus está dizendo: a sua vitória será abundante. Repita comigo: a minha vitória será abundante. Deus quer te abençoar para você ser um abençoador. Deus já está preparando o teu coração, meu irmão e minha irmã. A bênção que Deus tem para você é muito grande para você guardar só para você. Deus está falando para você: já se prepara, já prepara o seu coração, porque você vai distribuir. A Bíblia diz que Davi, veja o que Davi fez. Ele repreendeu os soldados que estavam com ele, e a partir aqui do versículo 26, olha o que Davi fez quando ele voltou. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente. Vai escutando, meu irmão. As autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estimoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, vai dando glória a Deus, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Deus está falando para você: a tua bênção vai ser abundante, meu irmão, e você vai abençoar. Deus quer transformar você agora num abençoador. Glorifica a Deus. De rejeitado seremos abençoados, e abençoador que Deus tem para mim e para você é muito grande para a gente reter só para a gente. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça nessa manhã. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor.
Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe a nós, ó Deus, para nos encorajar, ó Pai, diante de qualquer situação, Pai, nos fortalecemos em Ti, Senhor, crendo, Pai, que Tu estás conosco em todo momento, Senhor. Ó Pai querido, que nós já estamos fazendo história, Deus, no nosso trabalho, Pai. Ó Deus maravilhoso, no meio dos nossos parentes, Senhor, já estão de olho, Pai, nas nossas atitudes, Senhor, já estão de olho, Pai, e o Senhor já está escrevendo uma história, Deus, através de cada um de nós aqui essa manhã, Pai. Ó Deus maravilhoso, e nós tomamos posse, Deus, de viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai transformar, Pai, qualquer situação de dificuldade e de rejeição, Pai, em nossas vidas, em um momento de vitória, Pai. Aleluia, em bênção, Pai, bênção sem medida, Senhor, bênção abundante, Pai, nas nossas vidas, para honra e glória do Teu nome, Senhor. E nós abençoaremos, Pai, aqueles ao nosso redor, Pai, porque nós seremos apenas administradores, ó Deus, da Tua grande bênção, Pai, em nossas vidas. Aleluia, Pai, nós te louvamos, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Oh, Santo Deus, eu quero perguntar nessa manhã aqui, se tem alguém que está se sentindo muito rejeitado, passando por coisas que você sabe dentro de você, que nenhum homem na terra, ninguém vai poder te